Olá, gente, eu sou a Cristina aqui do canal Vivenciando o Paquistão e hoje voltamos com o quadro Cristina Responde, patrocinado pela Mariana Viana, né, gente? Porque ela tá sempre curiosa, sempre mandando perguntas, engajando esse canal. E hoje eu venho responder não só as perguntas dela, mas como as perguntas que vocês também deixaram no último vídeo. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta seria de ninguém mais, ninguém menos do que Mariana Viana, né, gente? Então, vamos lá. Quando você diz que você é brasileira, o que costumam perguntar do Brasil para você? Poucas pessoas sabem que eu sou do Brasil aqui e ficaram sabendo bem no início, mas não me fizeram perguntas assim muito específicas, não. Mas o que deu para perceber é que alguns deles eles pensam que o Brasil só tem pessoas negras e pessoas brancas. Eles não sabem que a gente tem uma mistura de várias etnias e enfim. E também não sabem que no Brasil a gente fala português, enfim, é como alguns países, né, que acham que a gente fala espanhol. Mas é isso. O que a família que você vive costuma te perguntar dos costumes, cultura do Brasil? Quem eu tenho mais contato aqui da família é a minha sogra. E ela não faz assim perguntas específicas sobre o país ou cultura. Ela faz perguntas sobre a minha família, como era o meu relacionamento com a minha família e tudo mais. Mas assim, eu lembro de uma vez ela tá vendo um stories e aí tava passando, né, as mulheres brasileiras dançando com aquelas roupas curtíssimas, né, gente? Mas eu falei pra ela que eu não me vestia assim no Brasil não, né? Que são algumas mulheres que se vestem, mas não todas. A próxima pergunta é da Camila Alves Lopes. Cristina, como é o saneamento básico da cidade de onde você mora? Ó, pelo menos o que eu vejo, né, gente? Eu tô falando da onde eu moro, porque eu não sei todo o Paquistão. Mas aqui eu não vejo que eles têm, sabe o carro de lixo? Aqueles carros de lixo grande que a gente tem no Brasil? Eu não vejo, acho que é a única vez que eu vi, e foi bem na área militar mesmo, eles estavam carregando aqueles container, acho que é container, né, gente, que fala, que estava cheio de lixo e deixaram lá no local, mas eu não sei como que funciona. O que eu vejo muito são crianças, mulheres, né, que elas carregam uma sacola assim no ombro, ou homens também na bicicleta com as sacolas assim grande, e aí eles vão catando lixo na rua igual é no Brasil. Então eu vejo muito assim, pessoas que vão para catar lixo na rua, né? Então eu acho que talvez isso dê alguma renda para eles. Mas eu não vejo muito assim, carro de lixo, essas coisas não, tá? Não sei como funciona, pode ser que aconteça de madrugada, né? Eu não vejo. Até porque essa rua que a gente mora aqui não tem muito lixo acumulado, não. Mas eu já vi alguns lugares que tem sim. Também vi uma outra região do Paquistão aqui, que acho que foi no Facebook isso. E o pessoal, eu acho que a prefeitura tinha acabado de limpar, tava tudo bem limpinho lá a rua, só que os pais mandam as crianças jogarem lixo e aí começa o lixo tudo de novo, gente. Eu acho que, sabe, se as pessoas elas não têm consciência, não tem como uma cidade ficar limpa, sabe? Se os pais ensinam as crianças de que, joga o lixo em qualquer lugar, tá tudo bem, você ser sujo, você jogar o lixo de dentro do carro, você não esperar até chegar em casa para jogar no lixo da forma certa. Então essas pessoas elas não vão ter consciência do que é manter o país, a cidade delas limpa. Elas não têm. É igual no Brasil, né, gente? Não vamos dizer que o pessoal daí é ignorante, não, que no Brasil é do mesmo jeito. Eu sempre via isso. E é horrível, né? Acho que não tem muito o que uma prefeitura fazer se as pessoas também não ajudam a manter a cidade limpa. Como vocês viram, né? Até lá nos parques, quando a gente vai para passear, o pessoal deixa lixo na
nas florestas, o pessoal deixa lixo nos rios e é horrível, é feio. Mas, não vamos dizer que é ignorância não, tá, gente? Porque, pelo amor de Deus, acho que isso é o mínimo, né, de consciência que uma pessoa deve ter. E aí, logo em seguida, ela perguntou: e uma curiosidade, qual a profissão do seu esposo? Olha, eu não posso falar a profissão dele porque ele não quer que eu exponha aqui no canal, mas é relacionado à universidade de medicina. Você sonha em ser mãe? Eu sempre tive o sonho de ser mãe, né, gente? Quem não? Algumas pessoas não, mas eu sempre tive. Novamente, a Mariana Viana. Os locais daí perguntam muito de qual país de origem você é? Pergunta não. E eu acredito muito que eles pensam que eu sou paquistanesa. Eu não sabia que eu tinha cara de paquistanesa, né? Eu acho que um tempo atrás, quando eu fazia amizade pela internet para praticar o meu inglês, o pessoal dizia muito que eu parecia com indiana. E os paquistaneses, eles eram misturados com os indianos antigamente, né? Então talvez eu tenha alguma coisa que lembre paquistanesa, que eles falam comigo diretamente em urdu, sabe? O pessoal vem pedir esmola, eles falam comigo em urdu e eu fico tipo, não tô entendendo, não sei, eu falo inglês. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Um dia desse meu marido foi e aí ele tava procurando algumas coisas lá numa loja e eu fiquei no carro. E chegaram dois meninos, né? O mais velho ficou sentado e o pequenininho me veio tentar vender, sabe aquelas pastilhas Halls? Aí ele chegou perto de mim, e ele começou a falar. Só que como eu tô aqui já há um tempo, né, quase 2 anos, eu já entendi mais ou menos o que ele queria dizer, que era o preço, o valor da pastilha e se eu queria comprar. E aí eu mostrei pra ele que eu só tinha 10 rupees no carro. E ele começou a falar, falar, falar. E eu disse: Meu Deus, como é que eu vou desenrolar com essa criança? Que eu não tô entendendo e eu também não sei como falar pra ele. Aí eu falei assim, angrese, porque angrese é que a gente diz para quem é de outro país, é estrangeiro, angrese. E também eu falei que me Brazilian hair. Eu não sei nem se está certo, mas eu quis dizer para ele que eu era do Brasil. E ele ficou, Brasil o quê? Tipo assim, Brasil o quê? Ele ficou olhando para mim. Aí ele ficou, tipo assim, como quem diz, ele achou que eu tava brincando com ele, de que eu não era do Paquistão. E, ai, gente, eu fiquei, meu Deus do céu. Aí depois ele foi embora com o amigo, o irmão dele, não sei o que que era, e ficou assim falando Brasil, Brasil. Não sei se ele acreditou, se ele achou que eu tava brincando. Então, eles não perguntam porque não acham que eu sou estrangeira, me acham que eu tenho cara de paquistanesa. O que mais admira no Paquistão? O que eu admiro é só a natureza, gente, nada mais. A natureza, tá? Você mantém contato com sua família sempre e são muito ligados? Eu mantenho contato, não sempre e não, nós não somos muito ligados, não. Então a gente só fala assim mesmo quando passa um tempinho, né, para perguntar se tá bem, se não tá bem, mas a gente não é assim tão ligado, não. Sente muita falta do Brasil? Ai, com certeza, com certeza. Não sinto falta, né, da violência. Mas sinto falta do nosso povo, que é um povo tão acolhedor, tão batalhador, né? E a gente é que faz o nosso país, não o governo. Somos nós, né? Que todos os dias acordamos, pegamos ônibus no lotado, estamos lá trabalhando, somos nós que fazemos o nosso país. E a nossa comida, né, gente, que eu não troco por nada. Então, com certeza, eu sinto muita falta do nosso país. Você costuma assistir os programas da TV daí ou assiste mais coisas da internet? Eu assisto mais coisas da internet porque aqui, né, no andar de cima a gente não tem antena, né, para pegar o sinal da TV daqui. Então,
Eu não tenho acesso a assistir programa daqui, não, mas tem na internet um canal que passa todas as novelas paquistanesas. Aí tem legenda, né, em inglês, português, e aí eu consigo assistir, mas eu não sou muito de assistir as coisas daqui, não. Como você costuma matar a saudade do Brasil? Ultimamente assistindo filme brasileiro. Nossa, eu acho que quando eu estava no Brasil, eu nunca tinha dado muitas chances assim para filmes nacionais. Mas eu comecei a assistir muito filme bom, filme antigo, filme novo, e nossa, eu tô amando. E também música brasileira, né? Algumas músicas que ainda são boas. Vou responder agora a Rosângela Afonso. Você poderia falar sobre as mulheres? Como elas se cuidam, depilação, cabelo, etc. Eu não tenho muitas amizades aqui, né? Mas elas gostam de pintar o cabelo em casa, de fazer a unha em casa. Algumas pessoas, como a minha sogra, né, elas não gostam de usar o esmalte, então elas usam a rena, que é o mehendi, né? Elas deixam a rena na mão, na unha, depois tira e fica aquela cor da rena. Eu não acho muito bonita não, mas algumas delas fazem. Então elas pintam o cabelo em casa. É depilação, como eu mostrei para vocês, né? Tem gilete, tem cera, tem várias opções aqui, tem creme depilatório. Elas também fazem umectação capilar, né? Na noite, durante a noite. Tem muitas que fazem umectação, fazem uma trança no cabelo e vai dormir. A minha sogra, ela tem costume de fazer uns creminhos naturais, ela mistura, às vezes bota um iogurte, aí coloca algumas coisas lá e passa na cara. Hoje em dia, né, para quem tem condição, tá fazendo até botox, tá indo para clínica de estética. Depende, gente, depende da situação financeira, né? Porque tem muitas que tem que se virar com o que tem, e tem outras que têm condição de ir no salão, que tem condição de ir em clínica de estética. Então é isso. E agora vamos novamente para as perguntas da Mariana Viana. Vocês pretendem ter filhos mais para frente? Sim, a gente pretende. Se sim, você gostaria de ter menina ou menino? Isso é engraçado, porque eu achava antes que ter menino seria melhor, que ter menino daria menos trabalho e menos gasto, né? Porque menino é muito mais fácil de vestir, você só precisa comprar uma camisa, uma bermudinha, tênis, e aí já tá prontinho, não dá muito trabalho e tudo mais. Mas aí depois, gente, me deu aquela vontade de ter menina, porque não sei, do nada mudou alguma coisa em mim, aí eu queria ter menina. Pra poder também falar coisas de mulher, de menina com ela, brincar e arrumar ela. E, mas não sei, o que Deus quiser pra mim, vai ser muito bem-vindo, né? O nome seria metade paquistanês e metade brasileiro? Ai, gente, eu não gosto dessas misturas de nome, não. Nada contra quem faz, né? Mas eu não gosto. Eu não gosto. É assim, no início, meu marido falava que não queria um nome paquistanês, que teria que ser um nome brasileiro. Aí depois, quando eu escolhi o nome brasileiro, ele não queria que fosse um nome brasileiro. Porque aí não era só mais uma questão de uma escolha minha e dele, aí entrava a família. Aí com certeza eu ia falar, ai, como é que coloca o nome numa criança que a gente não consegue falar? Aí, enfim, eu já pensei em alguns nomes, né, que são muçulmanos, então já escolhi sim. Então, nomes muçulmanos não relacionados a país, nada disso, sabe? Quais são os padrões de beleza dos homens e de mulheres daí do Paquistão? Ó, para mulher é ser branca, né, cabelo longo, normalmente loiras, né, porque elas gostam de parecer estrangeiras. Elas colocam lente de contato, então quem tem olho verde e azul naturalmente já é considerado muito lindo, né? Muito linda para a mulher. E quem não coloca lente de contato, porque elas querem muito parecer estrangeira. Elas não gostam de ser
de parecer paquistanesas. E quem é mais morena, né, os mercados, nos lugares, eles vendem muito creme de clareamento para clarear a pele, a pessoa ficar branca. Então, é isso, gente. Agora para os homens aqui é ter um cabelo legal, sempre cortadinho, arrumadinho. Barba, né? Eles se preocupam muito com barba, cuidam muito da barba aqui. Os rapazes mais novos se cuidam mais do que os mais velhos, né? Os homens mais velhos, porque eles têm outras responsabilidades, então eles são sempre mais barrigudos. Mas os rapazes mais novos, eles vão para academia, então eles estão sempre malhado, cabelinho cortado, a barba bem feita. Mas tem os locais, gente, aqui que os caras fazem os penteados que, pelo amor de Deus. Teve um dia que eu fui com meu marido lá pro Shimla Pahar, vocês viram o vídeo, né? E aí tinha os caras, nossa, sabe aqueles indianos? Que eles fazem o cabelo assim, que eles passam um gel que fica parecendo sabe aquele papagaio? Pronto, fica parecendo aquilo, gente. É tão esquisito os penteados que eles fazem, mas é uma questão lá de uma região de onde eles moram. Eu não me aguento quando eu vejo aquilo. E tem uns senhores que eles vão ficando com cabelo branco, sabe? Tem uns que eles mantêm o cabelo grande. Aqui é metade careca e para trás cabelo. Aí o cabelo fica branco, aí eles vão e eles tingem com mehendi, que é a rena. E aí fica meio que alaranjado, avermelhado. Eu acho muito esquisito, mas eles têm essa mania aqui. As mulheres e homens são muito vaidosos. Eu acho que o pessoal mais novo é mais vaidoso, mas normalmente muito mais as mulheres, tá? Os homens eles vestem a roupa que eles têm, do jeito que tá, eles vão. Mas as mulheres elas são muito mais cuidadosas com a aparência, sabe? De sempre estar comprando uma roupinha nova, um sapato novo, maquiagem. Então, as mulheres, muito mais do que os homens, sim. Os relacionamentos daí costumam ter muitos ciúmes ou é mais tranquilo? Eu não sei se você está se referindo a relacionamento entre família ou entre casal. Olha, os homens aqui, eles são possessivos, né, com a esposa, porque a esposa é como se fosse a propriedade deles. Então, é óbvio que ele vai querer que ela saia mais recatada, que ela não se exponha muito, que ela saiba se comportar em determinados locais, né? Tem locais que ele vai saber que você pode ficar um pouquinho mais livre, e outro local que ele sabe a mentalidade das pessoas daquele lugar, ele vai querer que você seja mais comportada. Então, é uma questão de cuidado, tá, gente? Então, eu considero isso como ciúme, sim, ó, proteção, é um cuidado. Em relação à família, né, a mãe, ela é muito mais possessiva com o filho, então tem muito disso de ela meio que fazer uma competição com a nora e ela querer mostrar que que o filho dá mais importância para a opinião dela, essas coisas, sabe? E entre família, às vezes o pessoal é bem unido, às vezes não, mas depende, né? Dizem que os árabes são muito vaidosos, mas o que você vê na prática? Bem, gente, paquistanês não é árabe, tá? O Paquistão está localizado na Ásia. Então, nós aqui, paquistanês não é árabe. Então, vamos trocar árabes por paquistaneses. Na prática, acho que foi o que eu falei, né? Os mais novos são mais cuidadosos com a vaidade, sim, principalmente as mulheres. Você conseguiu fazer muitas amizades por aí? Ah, não consegui não. Eu acho que um pouco de medo também, né? Porque como a gente é estrangeira e algumas coisas da nossa cultura pode ser mal visto ou mal interpretado, então a gente não se sente tão à vontade em fazer amizade, porque a gente tem medo de falar alguma coisa e aquela pessoa meio que, sei lá, ou fazer uma fofoca ou começar a criar uma mentalidade ruim sobre você, porque ela tem outra mentalidade, então
Eu procuro falar o básico, mas não fazer amizade de ficar muito próxima, não. Também há a segregação de fazer amizade somente com mulheres? Tem, tá? Para as mulheres, o melhor é que tem amizade só com mulheres. Os homens não gostam, né? Como eu falei, aí pelo fato de que se você é casada, não tem motivo para você ficar falando com outros homens, a não ser que sejam pessoas da sua família, né? Seu irmão, seu tio, seu pai. Mas se não for, tipo, amigo, não dá para ter. E para os homens é a mesma coisa, tá? O melhor é que tenha a amizade só com homens. Mas obviamente, né, isso a gente está falando para quem é casado já. Mas a maioria dos jovens hoje em dia que estudam, né, escola, universidade, que trabalham, eles se misturam e conversam e fazem amizade. Mas quando você já fica um pouco mais velho, que já tem a sua família, então isso não é bem visto, tá bom? Como seu marido aprendeu um pouco do português, mesmo antes de vocês namorarem? Então, meu marido não sabia português, né? Como eu falei, eu conheci ele no aplicativo de troca de idiomas. E o inglês, o que ele fala é inglês, mas ele sempre praticou outros idiomas. Então, ele sabe turco, ele sabe um pouquinho de italiano, um pouquinho de francês, ele sabe um pouquinho de tudo. E espanhol, ele tinha um conhecimento do espanhol. Então, assim, no início ele achava que no Brasil a gente falava espanhol, mas eu expliquei não, que era o português. E aí ele foi aprendendo algumas palavras comigo de acordo com o tempo que a gente conversava, mas ele sabe bem pouquinho, tá, gente? Ele não sabe muito não, mas vai aprender, né? Conforme os anos forem passando e ele vai me ouvindo falar, ele vai aprendendo e é isso. Agora é a pergunta da Sandra. Cristina, você recebeu outro nome aí? Recebi, tá, gente? Ó, o meu nome é Elaine Cristina. Só que Elaine é muito difícil para o pessoal daqui falar. Eles não conseguem de jeito nenhum dizer Elaine, eu não sei por quê. Então, Cristina é muito mais fácil. Eles conseguem falar. Então, meu marido decidiu me chamar Cristina e eu adotei esse nome. Então, eu só uso o Cristina, inclusive até aqui no canal. E quando eu me reverti ao Islã, eu tenho que ter um nome muçulmano. Então, assim, para as pessoas que não têm muito contato comigo, que não são íntimas, né? Com desconhecidos, a gente dá o meu nome muçulmano, que é Mariam. Então, para os íntimos, Cristina, e para os desconhecidos, Mariam. Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Respondi aí as perguntas, as curiosidades de vocês. Se você gostou, já deixa o like, clica no sininho de notificação para não perder as notificações dos próximos vídeos. Meu Deus, enganchou tudo. Comenta aqui embaixo, deixa nos comentários as perguntas para o próximo vídeo, tá? De Cristina Responde. Gente, muito obrigada mesmo, do coração, porque vocês estão muito me ajudando a fazer esse canal crescer, né? Nós atingimos os nossos 500 inscritos e eu estou muito feliz. E isso tudo é por causa de vocês. Então, muito obrigada a quem engaja, quem curte, quem comenta, que tá sempre aqui comigo, gente. Então, muito obrigada. Um beijo e tchau!